Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que mais uma vez toda essa narrativa defendida aqui no canal estava certa. Quantas pessoas que não me crucificaram aqui com essa idolatria ao presidente Jair Messias Bolsonaro? Meu irmão, eu tenho certeza que Bolsonaro, comparado a todos os outros que vieram, Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique Cardoso, Collor, até mesmo Juscelino Kubitschek, eu tenho certeza que Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a história. Agora, não é porque ele faz uma boa conduta que eu tenho que babar ovo nesse cara. Eu não tenho político de estimação. Se fizer algo bom, eu vou elogiá-lo, mas se fizer algo ruim, eu não sou idólatra, eu não vou tampar os olhos, eu vou descer a lenha mesmo. Então, por exemplo, Bolsonaro foi fazer o seu comércio exterior lá na Rússia, na compra de fertilizantes. E aí, quando estava tudo ok, ia importar fertilizantes para o Brasil, de cada 5 pratos de comida nesse planeta inteiro, um desses pratos é produzido no Brasil. Então o Brasil, o maior produtor de alimento do mundo, era extremamente importante a compra desses fertilizantes para fazer com que, né, o comércio alimentício, essa exportação de alimento do Brasil, que é grande, pudesse florescer. Aí, basicamente, a Rússia, né, devido às sanções econômicas, fechou a porta. E não vai ter mais o comércio de fertilizantes. Logo, dias depois, o que você acha que aconteceu? Já que não vai ter fertilizantes, Bolsonaro assumiu um outro posto do lado da história. Nunca houve imparcialidade, meu irmão. Nunca houve. Se tivesse os fertilizantes, não tinha acontecido o que eu vou notificar para você, tá? Então, assim, para de defender político. Bolsonaro realmente foi o melhor entre os piores. Mas se me perguntasse quem você quer, qual presidente que você quer, meu irmão, eu prefiro o Império, Brasil Imperial, Dom Pedro II. Eu prefiro Dom Pedro II. Foi desde criança treinado para governar. Falava mais do que 6 idiomas, sabia sobre matemática, relações internacionais. Foi treinado para o cargo. Desde criança. A gente tinha um histórico dele desde criança. Então, para mim, eu prefiro a monarquia do que esse projeto que deu errado chamado República, tá? Agora, é evidente que entre os piores, Bolsonaro é o melhor, tá? Mas eu garanto para você que se houvesse brasileiro com culhão, teriam pessoas melhores. Por exemplo, Enéas Carneiro era muito mais bem preparado para governar o país do que o Bolsonaro, mas foi taxado como louco. Todo aquele que tem uma inteligência acima da maioria é taxado como louco. E os ignorantes e os arrogantes pagam um alto preço, né? Então olha só que coisa interessante a notícia de agora. Boris Johnson e Bolsonaro conversaram por telefone sobre a guerra na Ucrânia. Olha só que coisa interessante. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, realizaram uma conversa telefônica nesta quinta-feira para discutir, né, essa guerra, né, que já perdura 8 dias. Isso foi uma conversa aqui de 15 minutos no telefone. Provavelmente deve ter rolado sanções e todo tipo de ameaça que você pode imaginar, né? E de acordo com o porta-voz do gabinete do Johnson, os dois líderes concordaram em um pedido urgente de cessar de fogo, né, e que a paz deve prevalecer, né? A CNN procurou o Palácio do Planalto e aguarda a resposta. E você vê, né, basicamente aqui os caras falando, ó, a duração da ligação, né, classificou como repugnante a ação das forças russas na Ucrânia e começou a falar uma série de coisas. Mas o mais interessante é o seguinte, né, nesse ato aqui de conversa via telefone, o mais interessante é o seguinte: acabou o fertilizantes, é hora de mudar de lado. É praticamente essa a história, meu irmão. O que eu tento explicar aqui para você, que você que vive nesse sistema, você que é o voto de cabresto,
Você que tem político de estimação, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, você que adora um político, adora uma campanha eleitoral para usar aqueles abadares de político que só ficam melecando o seu corpo, você que gosta de fazer aviãozinho com aqueles cartãozinhos de político, pois é, meu irmão, saiba que o futuro do país está nas suas mãos e você está cagando com ele, tá? Não tenha político de estimação. Bolsonaro fez algo ruim, desça a lenha. Fez algo bom, o aplauda. Mas nem precisa aplaudir, para falar bem a verdade. Ele só fez o trabalho dele, né? Porque o presidente é eleito para fazer o seu trabalho, não para receber holofotes, tá? Agora, é evidente que entre os piores, entre Lula, Dilma, Temer, 1.000.000 de vezes Bolsonaro. Isso é óbvio, óbvio. Só que, né, nós já tivemos o projeto da monarquia, era muito melhor que essa nhaca de hoje, né? O custo parlamentar é intolerável, meu irmão. É intolerável. Deputados ganhando 200 mil reais com verba de gabinete, porque o saláriozinho é baixo para convencer os otários, mas a verba é grande. Então, assim, cada deputado custa 2,3 milhões ao povo brasileiro. E você ganhando 1.200 reais. Para de defender político. É isso que eu digo para ti. Mas ó, acabou o fertilizantes e basicamente a conversa via telefone, né? O próprio Bolsonaro, segundo a fonte de Boris Johnson aí, ele mesmo pediu fim à guerra, né? Já que não vai rolar o fertilizante para o país, então vamos procurar esse fertilizante em outro lugar, né? Muitas pessoas comentaram que o Brasil ele conseguiria produzir fertilizantes. Tenho certeza que conseguiria. Só que é muita produção de comida. E essa grande quantidade absurda de produção de comida pode ser que basicamente não dê conta os fertilizantes brasileiros, tá? Então olha só que coisa interessante, né? Os caras conversaram via telefone e você vê aí que a narrativa já está mudando, né? Ou seja, se não vai ter de um lado, nós vamos tentar obter benefícios do outro. Isso se chama política exterior. Isso se chama geopolítica, né? O tempo todo querendo obter benefícios, né? Agora, uma coisa que eu digo para cada um de vocês é ver se para de defender político, ver se para. Os caras, eles escravizam você. Escravizam você. Você paga num golzinho fudido 80 mil reais, meu irmão. Numa CGzinha cagada, 12 mil reais. Aluguel caro, gás caro, comida caro. Para de defender político, meu irmão. Para. São todos pilantras. Com poucas exceções. Não tenha político de estimação. Cara, se você quer aprender uma coisa, aprenda com o povo da Polônia. Eu me lembro bem de um vídeo aqui na Polônia que um político queria lá botar as suas mãozinhas de parasitas estatais. Sabe o que o povo da Polônia fez? Invadiu lá o gabinete, pegou o político no colo e jogou na lata de lixo. É simples assim, é assim que tem que ser feito. Agora, eu não vou ficar dando pitaco aqui. Você entende muito bem. Político está lá para te servir. Não para que você sirva a ele como um grande faraó, né? Por isso eu sempre vou defender aqui, nesse canal, a liberdade de expressão. E toda liberdade de expressão só existe através de uma liberdade financeira. Porque se eu tivesse capengando, dependendo de Bolsa Família, evidentemente, se eu falasse do governo, rapidamente cortariam minha Bolsa Família. Tá entendendo? Então, a liberdade intelectual ou simplesmente para comunicativa só existe com a financeira. Ah, deu merda? Sai do país que se dane essa merda aqui. Então, basicamente, é o que eu sempre falo aqui. Desatarre essas amarras do sistema, tá bom? Quem quiser conhecer o meu trabalho, não é obrigatório, mas você vai ter o meu contato pessoal, vai conhecer o meu trabalho, vai aprender sobre medicina natural, sobre empreendedorismo, e você vai mudar o seu mindset, mudar essa cabeça. Prometo para você que você vai ter que tomar banho gelado 5 horas da manhã, escalar um monte para você encontrar o seu eu interior. Uma batalha cinética interplasmática. Não vai ter nada disso, meu irmão. É simples. Empreendedorismo é algo que você precisa anunciar, precisa vender, precisa de uma estratégia, tem que quebrar a cara mesmo, porque é errando que se aprende. E a melhor maneira de você empreender é com alguém que já quebrou a cara e te passa os melhores conselhos. Por isso o contato pessoal é extremamente importante. Não adianta você querer aprender sem ter alguém do seu lado para te repassar esse conhecimento, como é passado de pai para filho. Quem quiser conhecer, não é obrigatório, mas tem links aqui na descrição.
Que coisa, né, meus amigos? Que coisa, né? Mudando de lado no final da história, né? Fique na paz.